Vamos então resolver a ficha número 42. Esta ficha é sobre números decimais e nela vamos aprender o conceito de décima. A ficha tem dois exercícios, vamos então começar aqui pelo primeiro. Cada figura representa um chocolate formado por 10 pedacinhos. Temos então aqui um chocolate dividido em 10 partes. 1, 2, 3, 4, 5 e 5, 10. Portanto, todas elas estão divididas em 10 partes. Cada pedacinho, portanto um quadrado, é um décimo do chocolate inteiro ou a décima parte. Portanto, um décimo é uma parte de 10, certo? Cada parte destas é uma de 10, uma de 10, uma de 10. Pinta em cada figura as partes indicadas e vê o exemplo. Por exemplo, aqui nós temos 3 décimos. 1, 2, 3. Isto é, temos 3 partes de um total de 10. Pintamos apenas 3 das 10. E, portanto, o que nos é pedido aqui é para pintar 5 décimos, 8 décimos e 9 décimos. E depois observa o exemplo e completa. Pôs o vídeo para resolver a questão, depois eu mostro a solução. Vamos então ver. Vamos começar por ver a representação gráfica de um décimo. Temos aqui o chocolate dividido em 10 partes. Portanto, uma parte é um décimo, uma parte de 10. Portanto, o todo ou a unidade está dividido em 10 partes. E nós queremos apenas uma parte de 10. Portanto, é um décimo. Portanto, se nós sabemos que um décimo é a mesma coisa que 1 a dividir por 10, como é que nós vamos fazer esta divisão? 1 a dividir por 10. Será possível dividir 1 por 10? Claro que não. Porquê? Porque 1 é menor do que 10. Então, o que é que nós fazemos nesta situação? Vamos acrescentar um zero, mas antes disso colocamos uma vírgula, certo? Portanto, entramos no conceito dos números decimais. Então, será possível dividir 10 por 10? Neste caso, não esquece a vírgula. Para já esquece a vírgula. Portanto, baixamos o zero e vamos dividir 10 por 10. Será possível dividir 10 por 10? Claro que é. Na tabuada dos 10, 10 vezes 1 é 10, subtraímos a 10, fica um zero. Simplesmente agora, quando nós concluímos a divisão, porque chegamos ao resto de zero, não vai ficar apenas o 1. Como nós aqui temos uma casa decimal, que é 1,0, ali também vamos ter uma casa decimal. E então o zero é colocado à esquerda com vírgula. E então temos 0,1. Portanto, um décimo é igual a 0,1. Vamos então agora pintar a figura de acordo com as frações. 3 décimos são 3 partes de 10. Não te esqueças que se um pedacinho vale um décimo, 3 pedacinhos quanto é que vai valer? Vai valer 3 décimos, certo? 3 vezes 1 décimo, multiplicamos o número inteiro pelo numerador, 3 vezes 1 é 3, sobre 10, 3 vezes 1 é 3, dá 3 décimos, ou seja, 3 pedacinhos. Cá está os 3 pedacinhos. Se for 5 décimos, sabemos que se um pedacinho é 1 sobre 10, ou seja, 1 décimo, 5 pedacinhos quanto é que vai ser? 5 pedacinhos, estão ali em cima. Vai ser 5 vezes 1 décimo. Ou seja, 5 vezes 1, multiplicamos o número inteiro pelo numerador apenas e damos o mesmo denominador. 5 vezes 1 é 5 sobre 10, ou seja, 5 décimos são 5 pedacinhos. A seguinte, 8 décimos. Queremos 8 partes de 10. Se um pedacinho é 1 sobre 10, ou seja, 1 décimo, 8 pedacinhos, quanto é que vai ser? Vai ser 8 décimos, ou seja, 8 vezes 1 décimo, ou seja, 8 vezes 1 dá 8, sobre 10, ou seja, 8 pedacinhos. Cá está, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 quadrados de 10. E 9 décimos, é a mesma coisa. Se um pedacinho, que é 1 sobre 10, é 1 décimo, 9 décimos vão ser 9 pedacinhos, ou seja, 9 vezes 1 décimo, ou seja, 9 vezes 1 dá 9, sobre 10, dá 9 pedacinhos, cá está. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 partes de 10. Vamos então à pergunta seguinte. Observa o exemplo e completa. 3 sobre 10 é igual a 0,3. Cá está a nossa divisão. Vamos tentar fazer esta divisão. Será possível dividir 3 por 10? Claro que não, porque 3 é inferior a 10. Mas se acrescentarmos um 0, vamos ter 30 a dividir por 10, já vai ser possível. Simplesmente, quando nós acrescentamos esse 0, antes disso colocamos uma vírgula. Porque nós estamos a acrescentar um 0 que não existe lá. Estamos a entrar na divisão decimal. Então, 30 a dividir por 10, será possível? Claro que é. Vamos ver na tabuada dos 10 qual é o número que multiplicado por 10 dá 30. Neste caso é o 3. Então, 10 vezes 3 dá 30. 30 menos 30 dá 0. Simplesmente, quando nós vamos terminar a divisão, como nós temos aqui uma casa decimal, o quociente também tem que ficar com uma casa decimal. E então, colocamos um 0 à esquerda com a vírgula. Correto? Não é à direita. Portanto, que se é um número inferior à unidade, tem que ser 0, qualquer coisa. Portanto, é 0,3 neste caso.
Portanto, 3 sobre 10 é 3 décimos. Portanto, se nós sabemos que se 1 sobre 10 é 1 décimo, ou seja, um pedacinho, ou seja, 0,1, então 3 sobre 10 são 3 décimos, é 3 vezes 1 sobre 10, ou seja, 3 vezes 1 décimo, ou seja, 3 vezes um pedacinho, são 3 pedacinhos. Ou seja, se um pedacinho vale 0,1, 3 vezes 0,1 dá 0,3. Ok? Vamos à seguinte, 5 décimos, vamos fazer a divisão. Será possível dividir 5 por 10? Claro que não. Para dividirmos por 10, pelo menos tínhamos de ter aqui 10, não é? Nós temos 5. Então, se não é possível dividir 5 por 10, vamos baixar um 0, mas com vírgula, porque vai nos dar um número inferior à unidade. Então, será possível dividir 50 por 10? Claro que é. Vamos ver na tabuada dos 10 qual é o número que multiplicado por 10 dá 50. Neste caso é o 5. Portanto, 10 vezes 5 dá 50, menos o 50, esquecemos aqui a vírgula para já, dá 0. Então, quando vamos terminar a divisão, porque já temos resto de 0, colocamos uma casa decimal no quociente, porque no dividendo também temos uma casa decimal. Portanto, colocamos o 0 à esquerda com a vírgula, dá 0,5. Cá está um número inferior à unidade. Então, se 1 sobre 10 é 1 décimo, ou seja, um pedacinho, ou seja, 0,1, 5 décimos, o que é que será? 5 décimos será 5 vezes 1 décimo, ou seja, 5 pedacinhos. Ou seja, 5 vezes 0,1, 5 vezes 0,1 dá 0,5. Cá está, 5 partes de 10. 8 décimos. É a mesma coisa. Será possível dividir 8 por 10? Claro que não, porque na tabuada dos 10 o primeiro número é o 1 e daria 10. Teríamos que ter 10 partes para dividir por 10. Como não temos, vamos baixar um 0, mas com vírgula, porque vamos ter um número inferior à unidade. Será possível dividir 80 por 10? Claro que é. Vamos ver na tabuada dos 10 qual é o número que multiplicado por 10 dá 80. Neste caso, 8. Então, 10 vezes 8 são 80, menos 80, esquecemos para já a vírgula, dá 0. Então, agora vamos pensar na vírgula quando vamos definir o nosso quociente, certo? Não será 8, mas será 0,8, porque tem que ter uma casa decimal como dividendo. Então, se 1 sobre 10 é 1 décimo, ou seja, um pedacinho, ou seja, 0,1, 8 décimos o que é que será? Será 8 vezes 1 décimo, ou seja, 8 pedacinhos, ou seja, 8 vezes 0,1. 8 vezes 0,1 dá 0,8. 8 partes de um total de 10. Temos então 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Vamos ver aqui a última, 9 décimos. 9 décimos. Será possível dividir 9 por 10? Claro que não. Teríamos de ter pelo menos 10. Então vamos baixar um 0, mas com vírgula, porque nós não temos nenhum 0 aqui para baixar. Então, será possível dividir 90, e vamos esquecer para já a vírgula, por 10? Claro que é. Vamos ver na tabuada dos 10 qual é o número que multiplicado por 10 dá 90. É o 9. Então 10 vezes 9 dá 90, menos 90, esquecemos para já a vírgula, dá 0. Quando nós vamos definir o nosso quociente, não vai ser 9, vai ser um número inferior à unidade, porque nós aqui temos uma vírgula. Então fica 0,9. Então, se 1 sobre 10 é 1 décimo, ou seja, um pedacinho destes, ou seja, 0,1, 9 décimos o que é que será? Será 9 vezes 1 sobre 10, ou seja, 9 pedacinhos, ou seja, 9 vezes 0,1 dá 0,9. Temos 9 partes de um total de 10. Cá está, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Resumindo, o que é que nós temos? 3 décimos temos que pintar 3 quadradinhos, 5 décimos temos que pintar 5 quadradinhos, 8 décimos temos que pintar 8 quadradinhos, cá está 2, 4, 6, 8, e 9 décimos temos que pintar 9 quadradinhos. Temos então 3 partes de um total de 10, 5 partes de um total de 10, 8 partes de um total de 10 e 9 partes de um total de 10. Aqui 3 a dividir por 10 é 0,3, já vimos, é um número inferior à unidade. Porquê? Porque 3 é menor do que 10. Para ser igual à unidade teríamos de ter aqui pelo menos 10. 5 décimos também é um número inferior à unidade. Para ser igual à unidade teríamos de ter aqui pelo menos 10, e só temos 5, portanto é inferior à unidade. Será 0, qualquer coisa, neste caso 0,5. 8 décimos será 0,8. 9 décimos será 0,9. Vamos então ao segundo exercício. Ele diz-nos o seguinte: a tabela representa a quantidade de pizza comida ao jantar em cada uma das famílias. Cada pizza está dividida em 10 fatias iguais. Completa a tabela e vê o exemplo. Portanto, nós aqui temos 3 famílias: a família de Jorge, a família da Ana, a família do Arthur. A família de Jorge comeu o quê? Uma pizza, que está dividida em 10 partes,
mais uma parte de uma segunda pizza. Quantas partes é que eles comeram? Comeram 1, 2, 3, 4. Isto é, comeram 10 partes mais 4, 14 partes. Ora, sabemos que 10 partes de 10 é unidade. É 10 dividido por 10 é 1. E 4 partes de 10, já vimos no exercício anterior, é 4 a dividir por 10. 4 a dividir por 10 é 0,4. Então, 1 mais 0,4 dá 1,4. Portanto, para já, ficas com esta noção. Depois ouvir para resolver a questão e depois eu vou-te mostrar-te em detalhe a resolução deste problema. Vamos então ver. A família de Jorge comeu então uma pizza mais 4 partes de uma segunda pizza. Vemos então que a pizza está dividida em 10 partes iguais. 1, 2, 3, 4, 5, mais 5, 10 partes. E comeu, portanto, uma pizza, que são 10 partes, mais 4 de uma segunda. Certo? No total, comeram 14 partes de pizza, né? Correto? Então, a fração é o número de divisões consideradas, neste caso, o número de fatias que comeram, 14, sobre o número de divisões da unidade. A unidade está dividida em 10 partes. Então, 10 mais 4, 10 mais 4 dá 14 sobre 10, certo? Então, não te esqueças que se 1 sobre 10 é um décimo, ou seja, um pedacinho da pizza, ou seja, 0,1, como nós já vimos, então a fração 4 décimos como é que será? Vamos transformar a fração num número decimal. Ora, 14, no fundo, é igual a 10 sobre 10 mais 4 sobre 10, não é assim? Quando tu fazes, repara bem aqui, quando tu fazes a adição de duas frações com o mesmo denominador, como é que tu fazes? Andas da direita para a esquerda. Tens 10 décimos mais 4 décimos, juntas os numeradores, 10 mais 4, e dás o mesmo denominador. 10 mais 4 e dás o mesmo denominador. Agora estamos a fazer ao contrário. Estamos a desdobrar 14 em 10 mais 4. 10 porquê? Porque é exatamente igual ao denominador, que é para ficar uma unidade. Portanto, 10 mais 4 é igual a 10 décimos mais 4 décimos. Ora, 10 décimos é igual a quanto? É igual à unidade. Cá está, 10 partes de 10 é a unidade. E 4 décimos é igual a quanto? É 4 partes de 10. Ora, 4 partes de 10 em termos decimais, como é que é? É 0,4, como já vimos. É 4 vezes 0,1. Então, 1 mais 0,4 dá 1,4. Ora, vamos confirmar aqui no algoritmo da adição. Agora vamos fazer um algoritmo de adição em que estamos a somar um número inteiro com um número decimal. Repara que a vírgula, o zero, as unidades estão na mesma coluna e a parte decimal está para a direita. A vírgula está para a direita. Temos aqui a ordem das unidades e a ordem das décimas. Então, aqui não temos nada a somar. Com 4 dá 4. Vão 0 unidades para a ordem das unidades. Portanto, 0 mais 1 dá 1. 1 mais 0 dá 1. Portanto, 1,4. Isto é, 1 mais 0,4 dá 1,4. É o que nós temos ali. Correto? Agora vamos ver a família da Ana. A família da Ana comeu o quê? Uma pizza, mais quantas partes de uma segunda? 1, 2, 3, 4, 5. Mais 5 partes de uma segunda pizza. Então, comeram no total 15 partes iguais. Então, como é que nós escrevemos a fração? O número de divisões consideradas, isto é, o número de fatias que comeram, foram 15, sobre o número de divisões da unidade, neste caso 10. Vamos desdobrar depois, repara que estamos a fazer aqui ao contrário, estamos a somar 10 mais 5 dá 15, e aqui em baixo vamos desdobrar 15 em 10 mais 5, certo? Que é a unidade mais 5 partes de uma segunda. Sabemos então que 1 sobre 10 é um décimo, ou seja, um pedacinho, ou seja, uma fatia de pizza, 0,1. Então, como é que nós representamos a fração 15 décimos em termos decimais? 15 décimos é igual a 10 mais 5, ou seja, 10 décimos mais 5 décimos. 10 décimos é a unidade, é 1, e 5 décimos é 5 vezes 0,1, ou seja, 0,5. Então, 1 mais 0,5 dá 1,5. Vamos ver aqui no algoritmo. Aqui não temos nada a somar, baixamos o 5, vão 0 unidades para a ordem das unidades. 0 mais 1 dá 1, 1 mais 0 dá 1, dá 1,5. Correto? Portanto, a família da Ana comeu 1,5 pizzas. Isto é, uma pizza mais meia pizza. Vamos ver a família do Arthur. Comeram 2 pizzas mais uma parte de uma terceira pizza. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 partes de uma terceira pizza. Então, comeram quantas partes? 10 mais 7, 27 partes iguais. Então, em termos de fração, como é que nós representamos? Representamos o número de divisões, ou seja, o número de fatias que comeram, 20 mais 7,
sobre o número de divisões da unidade, sobre 10. Portanto, 27 décimos. Não te esqueças então que 1 sobre 10 é um décimo, ou seja, um pedacinho, 0,1, como nós já vimos. Como é que nós representamos a fração 27 décimos em termos decimais? A fração 27 décimos é igual a 20 mais 7. Não te esqueças que 20 sobre 10 é 2, são duas pisas. E 7 décimos é 0,7. Né? Cada pedacinho vale 0,1. 7 vezes 0,1 dá 0,7. Então 2 mais 0,7 dá 2,7. Vamos confirmar em termos de algoritmo. Aqui não temos nada a somar, baixamos o 7. Vão 0 unidades para a ordem das unidades. 0 mais 2 dá 2. 2 mais 0 dá 2. 2,7. Portanto, 2,7 pisas. Correto? Segunda pergunta. Qual foi a família que comeu mais pisas ao jantar? Portanto, vemos que a família de Jorge comeu 1,4 pisas. A família da Ana 1,5 e a família do Arthur 2,7. Então qual é que comeu mais? Vemos que a família de Jorge comeu menos que a família da Ana, 1,4 é inferior a 1,5 e 1,5 é inferior a 2,7. Portanto, a família que comeu mais pisas ao jantar foi a do Arthur. Vamos então à pergunta seguinte. Escreve sob a forma de fração e de número decimal a parte da pizza que sobrou em cada família. Vamos então ver a quantidade de pizza que comeu cada família. A família de Jorge comeu uma pizza mais 4 partes. A família da Ana comeu uma pizza mais 5 partes. E a família do Arthur comeu 2 pizzas mais 7 partes. Portanto, 2, 4, 6, 7 partes. Certo? Então, da segunda pizza, quanto é que sobrou? Sobrou 6 partes. 1, 2, 3, 4, 5, 6. De um total de quantos? De 10. 6 décimos é igual a quê? 6 vezes 1, não é? A tabuada dos 6, é igual a 6 partes iguais a 1 décimo. Ou sabemos que 1 décimo é 0,1, 6 vezes 0,1 dá 0,6. É o que nós temos ali. A família da Ana, da segunda pizza, quantas partes é que sobraram? Se ela comeu 5, e se existe um total de 10, sobraram 5 partes. Então 5 décimos, 1, 2, 3, 4, 5, é igual a quê? A 5 vezes 1, ou seja, 5 vezes 1 décimo, que é 0,1, 5 vezes 0,1 é 0,5. E a família do Arthur, da terceira pizza, quantas partes é que sobraram? Se a pizza tinha 10 partes e comeram 7, sobraram 3. Então 3 décimos é igual a quanto? A 3 vezes 1 décimo, certo? Ora, sabemos que 1 décimo é 0,1, 3 vezes 0,1 dá 0,3. Pergunta 4. Que quantidade de pizza comeram as 3 famílias ao jantar? Para resolver este problema podemos utilizar duas estratégias. Vamos ver a primeira estratégia. A primeira estratégia é ver quantas partes é que comeu cada família. A família de Jorge comeu quantas partes? 10 mais 4 comeu um total de 14 partes de 10, ou seja, 14 décimos. A família de Ana comeram quantas partes? Comeram 10 mais 5, 15, ou seja, 15 partes de 10. E a família do Arthur comeram 27 partes, isto é, 10 mais 10, 20 mais 7, 27 décimos. O que nós temos que fazer é a soma destas três frações, 14 décimos mais 15 décimos mais 27 décimos. Fica então 14 mais 15 mais 27 sobre 10, damos o mesmo denominador e somamos os numeradores. Portanto, 14 mais 15 mais 27 é 56 décimos. Ora, podemos ver com quantas pizzas inteiras é que estão aqui mencionadas. Então, tantas quantos os múltiplos de 10. 10 vezes 1, 10. 10 vezes 2, 20. 10 vezes 3, 30. 10 vezes 4, 40. 10 vezes 5, 50. 10 vezes 6 já não. Seria 60, nós só temos 56 partes. Então, temos 5 pizzas, que é 50 décimos, mais 6 décimos, que é a diferença dos 50 para os 56. 56 menos 50 dá 6 partes. Então, temos 50 partes de 10, que faz 5 pizzas, cá está 5, mais 6 décimos. Portanto, as três famílias comeram em conjunto 5 pizzas mais 6 partes de 10. Correto? Portanto, as três famílias comeram ao jantar 5 pizzas mais 6 partes, no total 10 partes iguais. A segunda estratégia é fazer a mesma coisa, mas vamos separar a parte inteira da parte decimal. A família de Jorge comeu quanto? Comeu uma pizza inteira mais uma parte de uma pizza. A família da Ana comeu uma pizza inteira mais uma parte de uma segunda pizza. E a família do Arthur comeu 2 pizzas inteiras mais uma parte da terceira pizza. Então, quantas partes inteiras nós temos aqui? Temos 1, 2, mais 2, 4. 4 pizzas inteiras. E agora vamos somar as partes. Nas partes temos 4 décimos, 4 partes de 10.
depois temos 5 décimos, ou seja, 5 partes de 10, e depois temos 7 partes de 10, ou seja, 7 décimos. Então, podemos somar estas frações, porque tem o mesmo denominador, fica então 4 mais 5 mais 7 sobre 10, 4 e 5, 9 e 7, 16, 16 décimos. Este é um número maior que a unidade, portanto, temos aqui mais do que uma pisa. Quantas pisas é que nós temos? 10 vezes 1 é 10, portanto, temos uma pisa mais 6 partes de 10. Cá está, uma pisa mais 6 partes de 10. Então temos que somar o valor da parte inteira com o valor da parte decimal, que também temos aqui um número inteiro. Temos então que somar 4 mais 1 mais 6 décimos. Ora, 4 mais 1 dá 5, 6 décimos. Total é 5 pisas mais 6 décimos. É exatamente o valor que nós determinamos na estratégia anterior. Correto? Portanto, resumindo, o que é que nós temos? A família de Jorge comeu 1,4 pizzas, a família da Ana comeu 1,5 pizzas e a família do Arthur comeu 2,7 pizzas. Qual foi a família que comeu mais pizza ao jantar? A família que comeu mais pizza ao jantar foi a família do Arthur. Portanto, 2 pizzas mais 7 décimos, certo? Terceira pergunta, escreve sob a forma de fração e de número decimal a parte da pizza que sobrou em cada família. Portanto, aqui sobraram 6 partes de 10, ou seja, 6 décimos. Aqui sobraram 5 partes de 10, ou seja, 0,5, 5 décimos. E aqui sobraram 3 partes de 10, ou seja, 3 décimos, ou seja, 0,3. Pergunta seguinte, que quantidade de pizza comeram as 3 famílias ao jantar? As 3 famílias comeram ao jantar 5 pizzas mais 6 partes, de um total de 10 partes iguais. Cá está. Partes inteiras, 1, 2 e 2, 4. 4 pizzas inteiras. Partes de pizza, temos 4 décimos mais 5 décimos mais 7 décimos, dá 1 mais 6 décimos. Portanto, 4 mais 1 dá 5, portanto, 5 mais 6 décimos. Exatamente o valor que obtivemos na estratégia anterior, não é? Como já viste.